Olá, bom dia, turminha. Então vamos lá, dar início à nossa primeira aulinha de hoje, tá bom? Então, para vocês acompanharem com a tia, vocês vão abrir o livro de português na página 32, tá bom? E nessa página nós vamos estar revisando os sinais de pontuação que nós já estudamos, tá? Então vamos começar com o ponto final. Então, para que eu uso, onde eu uso o ponto final? Então, nós vamos usar o ponto final quando eu termino uma frase ou quando eu encerro um parágrafo, tá bom? Então, nós usamos esse ponto final, tá? A vírgula. Para que nós usamos a vírgula? Lembra que nós usamos a vírgula para separar alguns termos, fazer pequenas pausas no texto, tá? Como nós demos o exemplo, Maria gosta de maçã, vírgula, uva, banana e laranja. Então, eu estou separando, fazendo pequenas pausas para o nosso texto ficar mais compreensível, tá bom? Outro ponto que nós estudamos foi o ponto de interrogação, tá? Então, para que serve o ponto de interrogação? Eu sei que vocês já sabem, tá? Então, ele vai servir para fazer uma pergunta, isso mesmo. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Qual é o seu nome? Então, eu estou fazendo uma pergunta e lá no final eu coloco o ponto de interrogação, tá bom? O ponto de exclamação. Então, para que ele vai servir o ponto de exclamação? Então, lembrem que ele vai expressar surpresa, espanto, cumprimento, e também está fazendo algumas exclamações, tipo, que belo dia, que menina legal, tá bom? Então, eu uso esse ponto para estar fazendo essas coisinhas, tá? O próximo, nós vamos os 2 pontos, tá? 2 pontos. Então, onde eu vou usar 2 pontos? Quando a gente está escrevendo um texto, os 2 pontos nós vamos usar para indicar quando o personagem do nosso texto vai falar, tá? Então, se eu estou escrevendo um texto e eu quero que o meu personagem fale, então, antes da fala dele, eu coloco 2 pontos. Exemplo, João disse, aí eu coloco 2 pontos. Por quê? Porque ele vai indicar que o João vai falar alguma coisa. E logo depois nós vamos ter o travessão, que ele também está associado aos 2 pontos. O travessão, ele vai ser usado para indicar a fala do personagem no texto, tá? Então, se eu estou escrevendo aqui um texto, aí o meu personagem vai falar no texto, aí eu coloco o travessão antes da fala dele. Entendido? Então, essa é a revisão dos sinais de pontuação. Então, que vocês estejam lendo mais um pouco, para não esquecer, tá bom? Sempre peguem um livro, dê uma olhadinha nos textos mesmo que vocês estão lendo, vão observando as pontuações, tá? Que também as leituras, elas têm que ser feitas com as pontuações corretas, tá? Que a gente não pode ler um texto correndo, tá? Sem fazer nenhuma pontuação. Então, por isso que nós estamos estudando as pontuações, tá bom? Agora, vocês vão responder a página 32 e a página 33, tá bom? Respondam essa página, tirem a foto e enviem para a tia, tá bom? Então, até a próxima aula.